Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do programa Na Pele, que tem como objetivo levantar o debate sobre questões raciais no Brasil, de forma ética, política, pedagógica e poética. Nestes encontros, iremos conversar sobre o nosso cotidiano, sempre com um olhar antirracista. E para o nosso pontapé inicial, vamos tratar sobre a nossa história. Bora dar um rolê nesse tema? Então confere aí no quadro Tema de hoje. O que você sabe da história da população negra brasileira? Pois é, nesse programa de hoje a gente vai começar rompendo o silêncio, falando da importância da nossa história, o porquê ela foi apagada e o quanto isso faz falta para a cultura brasileira. Como era a vida dos nossos ancestrais lá na Mãe África? É muito importante compreender que antes da escravidão imposta pelos povos brancos europeus, vivíamos na África com reis e rainhas. Falávamos várias línguas e representávamos uma grande diversidade étnica e cultural. Tínhamos nossas próprias religiões. Tudo isso foi anulado. Chamam tudo de África e chamam a todos nós de africanos, simplificando e silenciando nossa riqueza cultural. Mas assim como fizeram com nossas origens, também tentaram apagar a participação na construção do país. Nós também fizemos o Brasil. Sofremos de muita violência, mas marcamos o Brasil com alegria. Nossas religiões são danças e trazem sorrisos. Resistimos com muita luta, mas colorimos um território com todas as belezas da pele preta. Apesar desse silenciamento, o Brasil é um país negro. Segundo o IBGE, atualmente 54,7% da população brasileira é preta ou não branca, ou seja, esconderam a história de mais da metade da população do nosso país. Mas você já parou para pensar onde estão essas pessoas negras? Onde elas moram? Quais são os seus empregos? Quanto elas ganham? Como elas são tratadas pelos brancos? Para um pouco, reflete como você e toda a nossa sociedade está acostumado a ver os corpos negros. Vamos conversar sobre isso? O Na Pele foi para as ruas ouvir trabalhadores e trabalhadoras sobre esse tema. Confere aí no quadro Diz Aí. Diz aí, galera, eu sou a Júlia Castro, estou aqui pelas ruas da cidade para discutir sobre o tema do programa de hoje com a população. Bora lá ver o que eles acham? Eu acho que não, né? Se tivesse sido, já teria, não teria tanto racismo assim como tem hoje, né? Se tivesse sido ensinado desde o princípio, né? Tudo teria sido bem melhor. Não. No meu tempo, a única coisa que a gente sabia era que tinha 13 de maio, dia dos escravos. Mais nada. Meu tempo, na escola não se ensinava nada sobre o negro no Brasil. E pelo que eu saiba, os meus filhos também não tiveram essa informação, não tiveram a história contada sobre os negros. Então isso eu acho uma grande perda para o Brasil. Às vezes acontece assim, no dia a dia, né? Às vezes as pessoas não sempre olhar, né? Já discriminam você, né? Entendeu? E é uma coisa que acontece diariamente. No meu dia a dia, a gente já teve algumas coisas assim relativas a preconceito. Algumas situações, alguns olhares de desconfiança, sendo seguido em supermercado, querendo fazer uma compra e não ser aceito o meu cheque porque eu era negro. Então, algumas coisas a gente já passou, só por causa da cor. Como podemos perceber, pouco se sabe sobre a nossa história e as consequências têm sido preconceito. Para falar um pouco mais sobre isso, nós recebemos aqui a Val Brito, ativista social, ex-secretária do MDDF, Movimento de Moradia de Santo André, arte educadora, mobilizadora social, atualmente diretora do Instituto Complexo Jardim Elba e estudante de gestão pública. Olá, Val, seja muito bem-vinda. Val, conta pra gente como é pra você viver essa realidade que nós vimos na reportagem. É muito triste. Você vai para a escola para saber da história do Brasil e não ter uma grade escolar que conte a verdadeira história do Brasil. O Brasil hoje, as pessoas, nós negros, somos 52% da população.
E dentro da educação, não aprender sobre a nossa cultura. É muito dolorido. Aprender sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, eu não aprendi absolutamente nada. Mas aprendi que vim da escravidão, aprendi sobre violência, tortura, inferioridade, baixa autoestima. E isso foi o que eu carreguei, né, dentro da escola, foi o que eu aprendi. Val, e para entender melhor o porquê disso, eu bati um papo com Adélcio de Souza Cruz, professor da Universidade Federal de Viçosa e conselheiro da Litorafro, portal de literatura afro-brasileira. Ele falou melhor sobre essa tentativa de apagar a história dos negros na história do Brasil e explica como mudar essa realidade que gera exclusão. Confere esse bate-papo no quadro Pega a Visão. Professor, dentro das salas de aula, nós sabemos que ocorre muita distorção no processo de aprendizagem sobre a história do Brasil. Conta pra gente o que os livros de história eles distorceram na sua trajetória. Olha, Keren, uma coisa que me incomodou desde criança, né? Cadê onde é que estão as pessoas negras, né? As pessoas que se parecem comigo, elas nunca estavam nas histórias. O negro aparecia só como escravo, como se fosse natural o negro ser escravo, que é, acho que é o pior, a coisa mais perversa, né, do livro, né, de história, e os livros de ficção, né, também. A gente vê a forma como nós estamos representados na maior parte da literatura brasileira. Eu não me reconhecia lá naqueles personagens. Professor, onde está a falha no sistema vigente que não consegue dar conta da nossa cidadania e democratizar o acesso? A falha está no projeto, né? O programa é não nos permitir acesso, né? No século XIX tinha uma lei que proibia negros de ir para a escola. A lei foi promulgada, né, um pouco depois do Machado de Assis nascer. Esse não acesso, essa maquiagem das informações, né, de conhecimento, né, a gente chama isso de epistemicídio, né, que vai matando o conhecimento que não é... A classe dominante não quer que chegue para a maioria das pessoas, né? Então o projeto é esse. Para você, qual seria um ato de reparação e valorização da nossa identidade? Primeiro, né, acho que partir da educação e essa questão do acesso em geral. Por exemplo, cidadania. Primeira coisa que tinha que acontecer, né? Pessoas falando, reclamando da pandemia. Eu falei, você já imaginou como que a população negra vive na periferia dos grandes centros no Brasil? Para eles, eles estão sempre confinados. Então, as políticas de ação afirmativa são importantíssimas. É um modo, né, da gente começar a mudar um pouco esse quadro, de conscientização mesmo, de respeito, né, pela diferença. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa conseguir modificando esses quadros de exclusão que são o cotidiano, né, do país. Temos aí um panorama interessante em que o professor Adélcio ele fala da importância da educação. Val, você é arte educadora e trabalha com capacitação de jovens e mulheres. Como você vê essa falta do conhecimento da nossa história no cotidiano dessas pessoas? A falta de conhecimento é gigantesca. É muito complicado você trabalhar dentro das periferias, onde a maioria da população é negra e não ter o conhecimento da história. Então, hoje, se você entrar e fazer uma entrevista perguntando quem foi a princesa Isabel, todo mundo vai saber responder. Mas ninguém vai saber quem foi Luiz Gama, a participação que ele teve dentro da nossa história, né? Então, é esse resgate que a gente tenta trabalhar dentro das comunidades, baseado na nossa história não contada. A educação é a solução? Você acredita que se a história da população negra ela fosse contada nas escolas, a questão do preconceito hoje ela seria menor? Com certeza. Eu entendo que o racismo começou com a educação. Se não fosse a educação que nós tivemos,
o preconceito com certeza seria bem menor. O papel da pedagogia, o papel da educação é de extrema importância para se trabalhar o combate ao racismo dentro das escolas. Não desmerecer Princesa Isabel, não desmerecer a história que já foi contada, mas resgatar a verdadeira história, para tirar essa questão de falsa liberdade, né? Imagina que maravilha seria, ao invés das crianças hoje, dentro do ensino fundamental, desde a primeira infância, aprender que ao invés de serem descendentes de escravos, saber que foi descendente de uma princesa, de um rei, de um guerreiro, é totalmente diferente quando passa a ver dentro da história como referência de pessoas de poder, trabalhando mais a cultura dos negros e negras do Brasil. Val Brito, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e aproveitar um pouco o espaço para divulgar o trabalho que a gente está desenvolvendo lá na instituição, no Jardim Elba, que é o trabalho com as mulheres empreendedoras, para estar ajudando a fomentar o comércio local. Convido vocês a conhecer o nosso espaço e fazer um segundo na pele lá, no Jardim Elba. Pode contar com isso, Val. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer o professor Adélcio. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do professor, nós vamos deixar aqui as redes sociais dele e da Litorafro, o maior portal de literatura afro do Brasil, onde a nossa história e cultura estão muito bem representadas. Chegamos ao final do nosso primeiro Na Pele. Se você quiser rever este programa ou ficou curioso para acompanhar os próximos, é fácil. Basta acompanhar o canal da CULT no YouTube, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nadinha do que vai rolar por aqui. E para finalizarmos, preparamos uma apresentação cultural imperdível para vocês. Ele é um poeta paulistano, MC, agente comunitário de cultura, escritor, oficineiro, campeão do Slam Brasil 2015 e representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesias 2016 na França. Estou falando de Lucas Afonso, o MC que tem levado uma juventude ao delírio, falando verdades em formas de poesia. Bora ver e ouvir a poesia O Brasil Não Pode Parar. E se você gostar, é só procurar o poeta no youtube.com/lucasafonso. Um beijo e até o nosso próximo programa. O Brasil não pode parar. Mas para aí, rapidão. Na humildade, tem um minutinho para dar uma atenção? Tem que tá vendo, na moral, vou perguntar pra você. Você tá de acordo com isso aí, que é tudo bem uns morrer? Eu tô ligado, companheiro. Não dá pra parar. Cada um sabe quantas bocas tem pra alimentar. Mas veja bem, colocar em risco nossa vida, nosso povo e a preocupação deles é ser eleito de novo? Ou tão preocupado com nós? Quebrada, não se ilude. Mesmo com a pandemia, o que esses caras faz pra saúde? Agora é bonzinho, preocupado com quem não come. Alguém me cita um plano de governo para combate à fome. Para quem vem da margem, sem novidade. Lição pra boy saber quem move economia de verdade. Ah, ficar em casa é atitude de covarde, ué. Não era o cara que na eleição corria dos debates? Seu papo de patriota cá pra nós já não cola. Uma pandemia mundial, seu conselho é abrir escola? Quer só uma gripezinha, tudo bem uns falecer. Não respeita nem a família dos que votaram em você. Sem despedida, sem velório, vários sendo enterrados. Imagina a mãe, o pai, o filho ouvindo, é só um resfriado. E já que o papo é Covid, o convite fica a você. Já imaginou seus pais ouvindo que só velho vai morrer? Quem puder, fique em casa. E me desculpa a insistência. Mas fake news no WhatsApp, amigo, não é ciência. Uns estão lavando as mãos. Põe a mão na consciência. Não facilita pro vírus nem pro verme da presidência. Eu tô atento e tenho só observado. Carreata pra voltar ao trampo, só com carro importado. Na fila do matadouro, alguém gritou, vai dar errado. Mesmo assim tem boi na fila torcendo pro rei do gado. Eu sigo na torcida por nós, pela vida. Vocês não imaginam a saudade que eu tô da minha família. Mas tudo isso vai passar e em breve será só memória.
tanto o vírus quanto o pior presidente da história.